Olá pessoal, espero encontrá-los bem, com saúde, muito dispostos, porque hoje nós estamos no 5º ciclo de estudos da disciplina Sociologia, tá? Bom, para ajudar vocês, para a gente não perder o fio da meada, ao invés de já partir para o ciclo 5, eu vou condensar os conteúdos que a gente viu até agora, e isso vai ser muito importante para a gente chegar no ciclo 5. Lembrando que a partir de agora eu estou focando principalmente naquelas coisas que serão objeto de estudo para as avaliações finais, tá? Então, estejam cada vez mais atentos e atentas a isso. Então, eu vou fazer uma espécie de revisão geral do que a gente já viu até agora, para saber de onde viemos, onde estamos, vou indicar o caminho de para onde vamos agora, né? E esse para onde vamos é, na verdade, o desfecho da nossa disciplina, tá? Bom, então, vamos nós. Primeiro, o que nós vimos lá no início de tudo? O estudo sociológico. Cansamos de falar disso, mas estamos descansados para falar de novo. Por quê? Nós tivemos aqui grandes acontecimentos lá na Europa. Lembra quando a gente falou o seguinte, que a sociologia ela é filha das revoluções? Então, por quê? Porque essas revoluções foram os grandes acontecimentos lá da Europa que abalaram não só a Europa, como o mundo. Então, como que a gente sintetiza aqui, já que a gente já viu tudo isso? Primeiro, como está em negrito aqui, racionalismo técnico-científico, revolução industrial inglesa, aí a gente tem processo de urbanização, portanto, o êxodo rural, cidades cada vez mais lotadas, todo mundo tentando morar em torno das fábricas, que é onde há o emprego, tá? A revolução industrial também vai se espalhando pelo mundo, né? A gente tem, do ponto de vista da tecnologia, da ciência e do ponto de vista do trabalho, da organização da economia, tá? Isso aqui da organização das cidades. Muito bem. E depois a gente tem, do ponto de vista político, a Revolução Francesa fundamental, defendendo lá as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. Por que isso é tão importante? Porque aumenta a participação política, tá? Então, está defendendo aqui os direitos civis e políticos, é o Estado democrático de direitos sendo defendido. A gente vai ver mais sobre os modelos de Estado daqui a pouquinho. Bom, muito bem. Só que a gente tem efeitos colaterais, digamos assim. A Revolução Industrial Inglesa, esse processo de urbanização, deixa muita gente sem emprego, muita gente não consegue se adaptar a essa vida industrial, com esse ritmo acelerado nas cidades. E as pessoas saem do campo, vão para as cidades, não conseguem se adaptar a esse ritmo de trabalho e aí elas ficam na rua, porque não tem mais para onde voltar. Você tem um aumento gigantesco da pobreza. Há vários livros que apontam estatísticas a respeito disso na Inglaterra e no mundo, tá? Então, você tem aí no processo da Revolução Industrial muitos avanços, muitas conquistas, o aumento da produção, o acesso mais fácil aos benefícios da produção, porém, um aumento muito grande da pobreza, tá? Bom, olha só que cenário de mudanças, né? Desde o século XVI a gente tem, mas aqui, ó, especialmente no século XVIII, a partir do século XVIII, e aí então no século XIX vem o surgimento da sociologia. Olha, vamos entender isso aí, vamos ver o que está acontecendo, porque a coisa não está fácil, né? Está tudo mudando muito, então a gente tem que ter uma área do conhecimento científico imbuída da missão, digamos assim, da responsabilidade de analisar todo esse cenário da organização social, da organização das instituições, dessas mudanças que vêm
desde a Revolução Industrial Inglesa. Positivo e operante, continuamos. Sociologia clássica. Bom, já que vamos falar do surgimento da sociologia, vamos lá. Quem que veio primeiro, né? Vamos ver esses caras aí. Bom, quem veio primeiro foi, na verdade, o embasamento para todas essas versões, né? O embasamento lá na sociologia clássica era o seguinte: verificou as relações sociais a partir da industrialização, como eu falei, e tentando entender o capitalismo, inclusive pensando na sua continuidade ou não, tá? Mas entendendo o sistema econômico capitalista. Bom, a preocupação geral era com a sociedade como um todo, que rumos que essa sociedade vai tomar diante deste cenário de transformações. Belezinha? Então vamos para cá. Principais representantes da sociologia. A gente tem lá o positivismo com Augusto Comte, né, que na verdade é um movimento maior e que interfere no entendimento de Émile Durkheim, tá? Mas aqui vamos direto para o amigo Émile Durkheim. Lembrando que o positivismo ele está vinculado com essa ideia fundamental de que a ciência, uma crença exacerbada na ciência, né? E também aquela questão de que as transformações teriam que ser gradativas. Tudo isso aí figura no entendimento do Émile Durkheim. Tá, mas vamos lá. O que o Émile Durkheim está falando aqui? Uou, então vamos ver fato social. Émile Durkheim, sempre a gente vai lembrar de fato social. O que é o fato social para ele? Bom, fato social, ele mantém a coerência da sociedade, né? Ele é coercitivo porque ele é imposto, ele é exterior, ele tem a característica da exterioridade porque ele é externo ao indivíduo e externo a nós, e também ele não parte do indivíduo, ele parte do ambiente. Bom, e também a questão da generalidade, ele não é só meu, ele não é só seu, ele é nosso, ele é coletivo, ele é geral, tá? Bom, muito bem. A transformação social dentro desse cenário, a partir do estudo do fato social, acontece com a passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. A categoria solidariedade é fundamental para o nosso amigão aqui, Émile Durkheim. Por quê? Porque ele pensa que a nossa sociedade vai se transformar, vai melhorar com o processo de especialização do trabalho. Essa especialização permite um entendimento profundo das coisas, um entendimento profundo do seu papel na sociedade, de modo que aquela solidariedade que é mecânica, né, que a gente exemplifica na aula, oi, tudo bem? Se a pessoa responde, você fica até bravo, né, porque você não está nem aí com ela, você só está reproduzindo um comportamento mecanicamente. Para uma solidariedade orgânica, e oi, tudo bem? Estou mais ou menos, me fala por favor, porque eu quero saber, eu realmente sou solidário, eu não estou perguntando à toa não, e se eu puder ajudar, amém Jesus, eu vou ajudar dentro da minha área do conhecimento, dentro do meu entendimento, dentro do meu papel na sociedade. É bonito, né? Pena que não deu certo, mas muitas pessoas podem agir assim, é verdade, nós inclusive. Bom, muito bem. Émile Durkheim, agora Karl Marx. O amigão Karl Marx trata aqui da luta de classes. Ele é com certeza o mais polêmico desses três, porque ele defende a revolução, né? Então ele vai contra o positivismo, muito embora ele acredite muito na ciência também, tal qual os próprios positivistas, mas ele está se opondo devido a essa mudança brusca, radical que ele vê na sociedade. Inclusive o entendimento dele de radicalismo, radical é ir profundamente à raiz das coisas, né, para entendê-las e para transformá-las, né? Então, o cara é avesso ao positivismo em todos esses aspectos, né, o Karl Marx, e aí ele analisa a sociedade a partir da luta de classes entre oprimidos e opressores. No caso da sociedade burguesa, né, da sociedade capitalista, do sistema econômico capitalista, então ele entende aqui como burguesia, classe dominante, e proletariado, classe dominada,
tá? Então, esse é um fundamento central, geral, importante, né, para sabermos de tudo, como se organiza o capitalismo enquanto modo de produção, né, modo de produção da vida material, e Karl Marx e Friedrich Engels trabalham muito com isso. Então, eles defendem a ditadura do proletariado, um Estado, então, planificado, em que essa economia planificada promova a igualdade social. Aí nós teremos um outro momento, seria o fim da luta de classes. Também não aconteceu, tentou-se muito, viu? Muito, tentam até hoje, né? Mas não rolou dessa maneira. Discutimos bastante isso, então bola para frente. Karl Marx, depois Max Weber. Bom, o nosso amigo Max Weber, ele tem uma visão que contempla mais, na verdade, a subjetividade das pessoas, né? Então ele vê aqui a categoria base dele, ação social. O que é a ação social? É toda ação voltada, orientada para a sociedade. Essa ação social aqui, ela é tão importante, por quê? Porque, na verdade, ela demonstra como a sociedade está em nós e como nós estamos na sociedade. Isso é muito relevante. E, diante desse cenário, nós não somos só parte dessa sociedade, como também a transformamos. E é na interação social que nós podemos transformá-la cada vez mais. Tá? O estudo dele é muito profundo, muito abrangente, porque aí nós temos que ver a motivação dessa ação social, para que, a partir do entendimento dessa motivação, nós tenhamos o entendimento do funcionamento dessas interações sociais e da organização das instituições na sociedade. Então o negócio vai muito longe. Bom, indo muito longe assim, ele tem a questão das ações, relembrando rapidamente, tá? Não está posto aqui, mas a gente já viu. Da ação racional e da ação irracional. A ação social racional, o que é racionalidade para o Max Weber? Equaciona meios, organiza meios para alcançar determinados fins. Isso é racional. Bom, irracional. Irracional pode ser a ação tradicional. Eu estou só repetindo aquela tradição da qual faço parte. Isso é importante para mim, eu repito. Pronto. Né? Então, no âmbito das crenças também, inclusive das crenças religiosas, né? Então a gente tem a ação irracional, que é religiosa, né? Então ela diz respeito às crenças religiosas nas quais eu acredito, e isso tem direta adaptação na relação com o sistema econômico. Tanto é que ele diz no seu livro, a respeito, título do livro, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Olha só, porque a gente tem aí uma interação, então, desses elementos, né? Essa ação social ligada ao aspecto irracional das crenças, dos dogmas religiosos, mas também impulsionando o capitalismo. Né? Muito bem, vocês viram, todos eles estão pensando em organização do Estado, organização das pessoas e na questão do movimento do capitalismo, onde ia chegar, né? Sendo que Marx propõe a revolução socialista, tá? Então ele acreditou muito nisso. Beleza, então chega mais aqui. Em todos os casos, como eu falei, vimos quais eram os mecanismos de transformação social e pensamos a partir da Revolução Industrial. Bom, legal, bacana. Depois disso, nós fizemos toda uma contextualização também, mas vamos agora diretamente para a sociologia organizacional. Na verdade, depois da sociologia organizacional, a gente vai ver, em parte, esta contextualização. Bom, legal. Sociologia organizacional. Preocupou-se com as organizações. O que significa isso? Bom, a gente está indo para um ramo específico da sociologia, tá? A gente está preocupado com as organizações, como que elas funcionam, todas as organizações, inclusive dentro do Estado, e também as organizações privadas, público e privadas. Então, como que ela funciona?
tá? Então aqui na sociologia organizacional a gente está vinculado com o entendimento da padronização dos produtos, eficiência e uso de métodos científicos e de máquinas para diminuir a variabilidade da participação humana no processo produtivo e também para aumentar a produção, tá? Isso quando se pensa nas empresas. Bom, e o foco central para todos, seja empresa, seja o poder estatal, é a questão da eficiência e produtividade, tá? Mas aqui nós estamos preocupados sobretudo com as empresas, tá? Mas a gente vai ver quando a gente entra em Max Weber aqui de novo, que ele está preocupado com tudo, né? Ele é o cara, assim, preocupa com tudo. Então, o Taylor, que ele está mais preocupado realmente com as empresas lá que ele trabalha, que ele tem, então, o que ele está pensando aqui? Olha, meu amigo, a administração tem que ser científica, porque conhecimento é poder. Bom, o administrador ele precisa conhecer muito bem o trabalho executado, o processo produtivo e estabelecer o devido lugar do trabalhador. Então, vocês veem que ele está preocupado com processos, tá? E ele está usando o conhecimento científico para isso, porque conhecimento é igual poder, eu tenho que saber mais do que qualquer um a respeito da minha empresa. Então, por isso eu tenho que mapear bem os processos, tá? Muito bem, só que essa definição dos processos, vamos elencar aqui. Conhecimento científico é o fundamento principal, tá? Cada um deve ter o seu lugar. Então pensamos lá na hierarquia, tá? Bom, legal. Agora sim, definitivamente, desculpa galera, processos de direção. O que significa isso? Agora nós temos processos e operações. Então aqui, para não confundir, Frederick Taylor, eu falei bastante dos processos, ele fala sim do processo produtivo, mas foco central no conhecimento, é a administração científica para o Taylor. Tá, o Fayol, a questão fundamental para ele, processos e operações. Tá? Nesses processos e operações aqui, é preciso conhecer os processos e definir claramente os critérios das tarefas de direção e administração do corpo social da empresa, com o intuito de promover os interesses da organização. Então, aqui nós temos uma série de iniciativas, de todo o entendimento a respeito de promover, então, os interesses da organização, todos eles, volto a dizer, estão pensando em eficiência e produtividade, só que no caso do Fayol, o foco central é na definição dos processos e operações. No caso do Taylor, o foco central é entender que conhecimento é igual ao poder, então ter conhecimento e usá-lo a seu favor. E para o Weber? Para o Weber, nós temos o estudo da burocracia, tá? Então aqui, aquela questão da ação social continua, não foi abandonada, mas a preocupação dele agora é com a burocracia. Então ele se preocupa tanto com as empresas quanto com o Estado, a organização dos países. Bom, na burocracia, quais são as suas principais características que a gente viu? Olha, primeiro, impessoalidade. Então, você dentro de uma estrutura burocrática, você é o número Y, ou a letra 2, enfim, se é qualquer, eu falei disso, usei letra e número confundindo dessa maneira, né? Justamente porque é totalmente impessoal, eu não identifico uma coisa com a outra, tá? Eu não identifico você com você, eu identifico você com a empresa e o papel que você ocupa lá. Então, é totalmente impessoal. Essa é a ideia, pelo menos, né? Na teoria da burocracia. A burocracia ela é muito necessária, por quê? Porque diante de grandes instituições, de grandes organizações, de um Estado tão complexo, então a gente precisa
de mecanismos de comprovação e legitimação, porque realmente eu não vou conhecer todo mundo, é muita gente. Eu preciso, sim, de uma estrutura burocrática para dar conta tanto de governar quanto de administrar. Muito bem, então continuemos. A burocracia é indispensável no mundo industrializado e com a divisão atual dos Estados-nação, que era o que eu estava comentando. Aqui ele foca também na questão da liderança, né? Que o líder ideal dentro da burocracia, né, seria o líder que é totalmente legitimado pela legislação, pela estrutura burocrática, né, pelo mérito que ele adquiriu diante do currículo, diante de tudo aquilo que é importante para o exercício de sua função. Então, dentro de uma estrutura burocrática. Isso seria o ideal, mas ele reconhece que na prática o líder carismático, ou seja, aquela pessoa que fala o que pensa, que cativa as pessoas, muitas vezes é aquela que consegue chegar à liderança e exercê-la, né? A legitimidade, então, muitas vezes vem pelo carisma, né? E não por essa estrutura burocrática, né? E pela própria condição das pessoas. Então, esse horizonte aqui do Weber, de impessoalidade e tal, ele fica muito no plano das ideias e dos objetivos, né? Porque na prática você tem outros apelos que fazem um líder. Bom, muito bem, vamos para o Henry Ford. O Ford, aliás, todos eles estavam pensando, contemporâneos, né? Então eles estavam lá interpretando o seu tempo e criando soluções para ele, criando respostas. O Henry Ford, na verdade, ele não é um sociólogo, ele é um administrador, né? O importante é que ele aproveitou esse momento histórico e todas as descobertas dele e acrescentou nele a linha de montagem ou esteira, tá? Então, dentro da linha de montagem, qual que é a sua principal característica? Ainda mantendo o foco central, eficiência e produtividade. Bom, a principal característica aqui é que o ritmo de produção não é mais dado pelas pessoas, e sim pelas máquinas, tá? Porque você quer a produção mais rápida, você acelera a máquina lá e o povo tem que acompanhar de um jeito ou de outro. A pessoa se acaba, né? Tem péssimas condições de trabalho, e aqui todos eles consideram que, de alguma maneira, salvo exceção talvez do Max Weber, mas todos eles consideram o ser humano, né, o Henry Ford, o Fayol e o Taylor, especialmente o Ford, o ser humano é preguiçoso, né? Vou te contar um negócio, ele não quer trabalhar, ninguém gosta de trabalhar, então você tem que coagir a pessoa, você tem o salário, também a necessidade da pessoa de trabalhar, você tem que vigiar, porque o ser humano é indolente, né? Preguiçoso, então é essa ideia que eles fazem do ser humano, tá? Então podemos considerar em todas essas abordagens que os trabalhadores são tomados como parte necessária do processo produtivo, porém se implica em busca de compreender a variabilidade do seu serviço com o uso da ciência. Opa, voltou? Taylor, né? Compreender a variabilidade do seu serviço com o uso da ciência. Processo de direção. Aí nós estamos no Fayol, processo de direção e operações, né? E depois da estrutura burocrática, opa, ó o Weber aqui, e também das máquinas com o meio de estabelecer padrão e ritmo da produção. Chegou no Henry Ford. Fechou, né, galera? É isso aí. Espero que vocês estejam craque nisso, decorado até de trás para frente, tá? Muito importante que vocês saibam disso para a vida de vocês, para o ambiente de trabalho e para a prova, tá? Cá entre nós.
Muito bem. Então, agora a gente passou para a contextualização, né? Eu vou pegar aqui só alguns aspectos gerais. O centro, competitividade e nacionalismos marcaram o início do século XX. Na verdade, desde o final do século XIX isso foi sendo construído, tá? Agora, essa competitividade no seio do capitalismo e também junto com os nacionalismos, querendo mostrar a supremacia de cada país, de sua cultura, de sua história, gerou consequências muito importantes para o mundo, tá? Então, a gente teve 2 guerras mundiais, a gente teve também, no âmbito da economia, indo para além da mera questão da competitividade dos nacionalismos, a gente tem a crise de 29, em 1929, a gente tem antes dela, ainda no período da Primeira Guerra Mundial, finalzinho da Primeira Guerra Mundial, em 1917, a Revolução Russa, tá? Lá em 1906 já tinha tentado fazer revolução, não deu certo, foi um movimento pequeno, mas agora em 17 rolou. Então, a gente tem todos esses eventos, guerras mundiais, perseguição às pessoas, tudo isso acontecendo ali. Isso impacta diretamente a sociologia, né? Então, você não tem como. Você estava olhando para a Revolução Industrial, agora você tem muitas outras coisas para olhar. Que outras coisas são essas? Primeiro, cenário político e econômico, fragmentado aqui, né? Entre economia socialista e economia liberal. Tá? Capitalista, no caso. Sistema político liberal, agora sim, sistema político comunista. Tá? Muito bem. Assim como os aspectos humanos de 2 guerras totais, né? Significa especialmente a tecnologia sendo usada para matar com mais eficiência, ao invés de melhorar a nossa vida. Bom, a ascensão e queda do regime comunista, aqui a gente está alcançando já a segunda metade do século XX, né? Até que a queda do regime comunista foi já com a queda do Muro de Berlim em 1989, né? E depois o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, tá? Bom, e aqui tem crise do capitalismo, como a gente falou, né? A crise de 29, mas depois o capitalismo viveu entre crises e também na década de 70 havia a crise do petróleo. Então você tem um cenário que não é favorável mesmo para o sistema econômico capitalista, né? Muito embora ele tenha se mostrado mais apto a se renovar que o socialismo, tá? Bom, vamos ver aqui. Anos 1940 e 1960. O que avança na sociologia? Nós temos a sociologia do trabalho ganhando importância, tá? Isso vem desde a primeira metade, então, do século XX. Aqui a gente tem na sociologia as discussões avançando a partir da década de 40, né? Só que atualmente ela é forte, nós estamos fazendo essa discussão, mas ela perde espaço para temas vinculados aos seres humanos, a questão mais do âmbito da identidade, da cultura, dos estilos de vida e dos movimentos sociais. É claro, né, depois, aqui nessa época, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50, década de 60, a gente tem revolução sexual, as pessoas querendo o seu lugar no mundo, querendo suas liberdades, né? Você tem mudanças, então, dentro do parâmetro do que é uma família, dos estilos de vida. A gente tem vários movimentos sociais, entre eles os sindicais também, mas tem muitos outros, né? E a questão das identidades, né? Identidade afetiva, sexual também. Então, a coisa vai muito longe. No final do século XX, aí sim, naquele contexto da globalização da economia capitalista, né, com o fim da Guerra Fria, né, ainda que se mantenha alguns países no âmbito da economia socialista, né, ainda assim não se estabelece mais esse período de Guerra Fria,
e a definição de estratégias para manter o capitalismo funcionando, né? Porque ele não é que ele estava bem das pernas, não. Ele tem muitos dilemas que ele nunca resolveu, porque ele vive da desigualdade social, mas a desigualdade social, ela não é boa, ela gera problemas do ponto de vista humano, então, e também de todo o universo ambiental. Pô, sacanagem, né? Como é que a gente resolve isso? O neoliberalismo, ele vem num contexto que renova as ideias liberais, mas ao mesmo tempo radicaliza esse discurso, né? Querendo diminuir o papel do Estado, diminuir o individual, aumentar as concepções individualistas, né? Então, vamos matar de vez tudo que tem algum tipo de interlocução com esse mundo socialista, com o mundo do comunismo, e vão afirmar de vez isso aqui, custe o que custar, e custa alto mesmo, né? Porque aí vai tentando resgatar aquela noção de eficiência e de produtividade, né? Então, e aí resgata essas estratégias fordistas, entre outras. Não dá para resgatar exatamente do jeito que era antes, porque hoje a gente tem as visões humanistas e sistêmico contingenciais, que a gente já falou anteriormente, tá? Mas que a gente vai falar daqui para frente, né? Mas que estão vinculados a todo esse universo de mudança aqui, tá? Então, avançando um pouquinho, o neoliberalismo, ele então resgata essas noções fordistas, né? Essas estratégias aí de produtividade que castigam o trabalhador, precarizam o trabalho, né? Torna o trabalho mais precário. Há uma discussão sobre o trabalho informal, a terceirização, o fim do contrato de trabalho, e tem essa noção de pós-moderno. O que é pós-moderno? Pós-modernidade. Pós-moderno não é o que vem depois, não. É, na verdade, a negação desse depois. Isso significa o quê? Que a gente tem aquele projeto da sociedade moderna desde o século XVI, foi lá, ganhou força no século XVIII, né, como a gente viu. Todo esse projeto de modernidade, de modernização, faliu, não deu certo. Só que a gente abandona esse projeto? Não, a gente não tem outro, né? Inclusive a gente está resgatando no neoliberalismo exatamente as mesmas questões dessa modernidade aqui. Tá, mas se ele faliu, como é que você faz? Não, você só abandona as suas utopias de achar que tudo vai ficar bom. Não vai ficar bom, não. É assim mesmo, viu? É difícil mesmo, né? Aceita que dói menos. E aí você abandona essas experiências, simplesmente se adequa ao contexto, né? Tentando se dar bem de alguma forma. Bom, isso vocês viram naquele quadro lá que eu passei mais apropriadamente, né? E a gente está estudando aqui para tentar manter o nosso lugar diante das crises sucessivas que nós não sabemos direito de onde vem, mas sempre vem. Bom, aí a gente tem aqui uma revisão dos parâmetros modernos da sociologia das organizações, que acontece no meio desse contexto aqui, ó, principalmente, tá? E depois, então a gente tem isso, com uma tendência à valorização do fator humano. Por isso que eu citei aqui, ó, 40-60, essa valorização do ser humano, que é pós todos aqueles eventos que castigaram o ser humano. Então, olha, vamos dar voz aqui, vamos considerar as pessoas, vamos ver a coisa diferente, porque a gente viu que daquele outro jeito foi bom não. Então, vamos tentar melhorar, tá? Só que aqui a gente vai aprofundar nesse período, né, dessa visão mais humanizada, sabendo que o período de hoje contempla simultaneamente essas noções mais humanizadas, ao mesmo tempo que tenta esvaziá-las de significado, porque olha, a sociedade faliu, filho, não vai ter jeito não, esquece isso, você quer ser bem tratado, você é o lado mais fraco, filho, aguenta que tá bom, né? Então
tenta colocar esse abandono das utopias, tá? Bom, como é que fica isso? Caminhando agora para o fechamento, então, na nossa revisão de hoje. Parâmetros modernos da sociologia das organizações é a razão racional instrumental, tá? Então é a revisão daquela primeira percepção do ser humano e do parâmetro das organizações para uma valorização maior do fator humano, né? Só que isso a gente tem no primeiro momento. Nesse contexto aqui do neoliberalismo, a gente tem também o aumento da exploração do trabalhador cada vez mais, entendeu? Então é muito confuso isso aqui, muito controverso. Se vocês estiverem ficando confuso é normal, viu? É sinal que vocês estão acompanhando a discussão, porque é difícil mesmo. Bom, abordagens humanistas e sistêmico-contingenciais. Entendem as organizações como sistemas abertos, que não são fechados em si mesmos. Isso aqui é muito legal para ajudar a gente a entender a vida, o mundo, as organizações. Então, propõe entendimento e funcionalidade das organizações, né, no caso, nossa preocupação com as empresas, com a compreensão do ambiente externo a elas, né? Aí a gente tem aqui as principais abordagens. O Elton Mayer, preocupado sobretudo com a influência, a participação dos grupos informais. Então, cada ação do indivíduo, ela é pautada em grupos. Ah, mas o grupo a seção dele não falou isso. Mas tem grupos informais que ele frequenta, que também fazem parte, que não é exatamente a seção dele, né? E quando ele fala em nome deles, sabendo disso ou não, ele se sente embasado por eles. Se aproximar desses grupos é importante para você organizar a sua empresa e aprender também. Às vezes eles têm lições boas para você. Lembrando, aqui também o ser humano não é tomado mais como aquele empecilho, aquele ser indolente, mas sim alguém que precisa ser devidamente estimulado. E o estímulo não é só dinheiro não, tá? Então ele precisa ser uma peça importante, considerado importante, tratado como importante dentro das organizações, tá? Bom, legal. Chester Barnard, equilíbrio dos interesses individuais e da organização. Tá vendo como que está falando nesse esquema aqui? É isso mesmo, equilíbrio dos interesses individuais e da organização. Quer dizer, aqui você já pensa inclusive numa missão da instituição que dialogue com a individualidade, subjetividade do ser humano. Eu tenho que capturar a subjetividade de vocês para a organização, porque aí vocês vão espontaneamente lutar pela organização, porque isso já comunica com os valores, entendimentos de vocês, né? E também com os interesses financeiros, tal. Então você vê, se a empresa crescer, eu vou crescer também, eu vou manter meu emprego, tal. Por fim, você está defendendo a empresa numa boa e eu só estou pagando o seu salário, né? Então é assim que funciona essa percepção, né? Por isso também aumenta um grau de exploração. Interessante, a valorização do funcionário também aumenta a exploração dele. Bom, o MacGregor, ele identifica duas grandes teorias, a teoria X, que é a administração tradicional, e a teoria Y, que é fundamentada na integração. Ufa! Bom, só um adendo, definição de sistêmico, né? As organizações sistêmicas são vistas como sistemas que possuem internamente outros sistemas, são subsistemas, e que integram sistemas maiores que elas. Cidade, estado, país, ecossistema, né? Por aí vai. Bom, legal, até aqui a revisão. Cultura organizacional, a gente está lá no conteúdo, mas a gente ainda não falou, mas é um conteúdo muito simples e eu vou tratar com vocês. Bom, cultura organizacional significa o quê? O jeitão de cada empresa. Então vamos falar em linguagem mais simples, coloquial e prática. É o seguinte, se você trabalha numa empresa e é demitido e entra em outra empresa, mesmo que você faça a mesma função, mesmo que você tenha as mesmíssimas atribuições e que utilize os mesmos conhecimentos, ainda assim você vai notar a diferença. Por quê? Né? Porque tem um conjunto de valores, crenças e entendimentos que são característicos de cada organização. Isso se faz em todas as relações humanas lá dentro, tá? Você pode perceber isso claramente até nos cumprimentos, né? Tem empresa que todo mundo fala bom dia para todo mundo, tem outras que ninguém fala bom dia para ninguém,
né? Fala um oi só e olhe lá. Então, faz parte do código, né, de comportamento daquela instituição. Fala, não, aqui se alguém ficar falando, sorrindo demais, falando bom dia, vai entender, ó, tá fazendo muita brincadeira, é porque não está trabalhando. Em outros lugares, se a pessoa não sorri, fala, nossa, professor, pessoa mal educada, né, passa por a gente, não cumprimenta nem nada, que coisa esquisita. Né? Então, isso está dentro do conjunto de valores, crenças e entendimentos importantes que os integrantes de uma organização têm em comum. Né? E a gente transforma isso, participa disso, mas se adapta também, né? Tem que se adaptar. O sistema de valores e crenças são compartilhados pelo corpo social da empresa, que são as pessoas. Né? É uma rede de concepções, normas e valores que são tomados por certos, tomados por certos significa que todo mundo acha que são corretos e que permanecem submersos à vida organizacional. Você só vê acontecendo, não tem escrito em lugar nenhum, viu? Não tem lá cultura organizacional da empresa. Hoje em dia pode até ter alguém que escreva isso, mas na prática não é assim que funciona. A cultura organizacional está lá, você pode estimulá-la, você pode combatê-la, mas ela está lá, ela tem, é o jeitão da empresa, tá? E você tem que lidar com isso. Bom, concluindo, podemos considerar que as abordagens sistêmicas entendem os trabalhadores como sistemas com possibilidades diversas. Olha que legal, diferentes para cada pessoa, de contribuir com a organização. Então, bacana, você tem uma visão aqui mais humanizada, considera as pessoas, a sua individualidade, elas contribuem de formas diferentes e por isso precisam ser estimuladas. Então, a gente está partindo do pressuposto da cooperação. Tá? Muito diferente daquela premissa do Fordismo. Tá? Bom, precisa deixar clara a missão da empresa, né, o que eu falei, capturar a subjetividade das pessoas e motivar os integrantes da organização para o que a gente chama de vestir a camisa, né, que é assumir aquilo para si, né, e defender a instituição, fazer ela funcionar. Tá? O último que a gente viu, é engraçado que ele se vincula tudo a isso, né? Tudo isso, entendendo ele, se situa todas essas coisas dentro dele, que é a questão da globalização do neoliberalismo. Foi uma aula que ficou bem organizada com esse tema, né? Só com ele. Então, eu vou colocar aqui em traços gerais. Podemos caracterizar o neoliberalismo como um novo momento do liberalismo, o qual ocorre a partir da globalização recente da economia, em que é defendida a diminuição da participação do Estado, é aquilo que eu falei, né? O Estado mínimo e o mercado como grande regulador da economia. Né? Então, ele envolve privatização de serviços que eram oferecidos pelo governo, como saúde, educação, cuidado com estradas, aí, sistemas de energia. Né? Agora, no Brasil, que se orienta pelo neoliberalismo abertamente, né? Vem aí o marco regulatório também da questão do saneamento básico, né? Também para entregar para a iniciativa privada. Então, tudo isso está dentro desse pacote neoliberal, né? Mas também tem a precarização do trabalho junto com isso aí. Tá? Você segue a dinâmica internacional, então você precisa gastar menos enquanto empresário para ter mais competitividade no seu produto. Aí, para você fazer um produto mais barato, naturalmente você vai pagar menos aí no processo de produção, inclusive para o trabalhador. Bom, o neoliberalismo está ligado à globalização da economia, que ocorre com o fim do socialismo real. Né? Aqui eu coloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, mas é considerado desde o período final da Guerra Fria em 1989, né? Porque aí você tem a queda do Muro de Berlim, ali já é um anúncio de que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não vai continuar com aquela força e tal, que você já está com uma abertura ali, né, já iniciando esse processo de globalização. Bom, depois eu vou colocar esse resumo para vocês, vou atualizar os links desses vídeos, tá? O nosso próximo assunto vai ser especificamente a questão dos modelos de Estado, tá? Eu já tenho isso pronto em outro lugar e vou passar para vocês.
tá? Mas por enquanto, fiquem com essa revisão que é fundamental, entendam que tudo isso contribui para o entendimento geral da disciplina, né? E aqui estão os principais pontos que serão cobrados nas avaliações finais, mais aqueles que eu vou trabalhar daqui por diante, como esses modelos de estado que já estão embutidos aí, né? Já está aqui dentro, aqui todo esse processo aqui que a gente já falou aqui atrás, está embutido, mas vocês precisam conhecer um pouquinho melhor para saber desse estado neoliberal aqui, que trata, né? Como é que é isso, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais isso e depois falar a respeito de sustentabilidade, né? Que é outro foco da nossa disciplina, fechando os nossos estudos. Valeu? Muito obrigado. Qualquer dúvida, anotem e me perguntem na próxima aula.